Shalom Aleichem. A paz convosco, a paz contigo. Pergunto para vós, qual o nome de Deus? Na Bíblia, Deus é chamado por vários nomes. Elohim, que significa Deus. Eloah, que significa Deus. El, que significa Deus. Elion, que significa Altíssimo. Shaddai, que significa Onipotente. Adonai, que significa Senhor. E Yahvé, que significa Ele faz existir. Ou seja, eu sou o que sou. YHWH, Yod He Vav He. Este último nome, Yahvé, é o único nome que é realmente o nome próprio de Deus. O que acontece? Os outros nomes são atributos, são títulos, são mais títulos do que nome propriamente. Esse nome é derivado da forma causativa do verbo hebraico havar, que significa ser ou existir. O nome Yahvé significa ele faz existir ou eu sou o que sou. O nome Yahvé aparece muitas vezes no Tanakh, na Bíblia hebraica. Esse nome é considerado o mais sagrado dos nomes de Deus. Depois de Shema Foresh, o nome que o sumo sacerdote fala sempre no Yom Kippur, no dia do perdão. E o nome, o que acontece? Que o pai passa para o filho. Quando o judeu está no leito de morte, ele passa para o filho o nome Shema Foresh. Mas o nome de Deus é Yahvé. No entanto, na maioria das traduções da Bíblia, onde aparece o nome Yahvé, esse nome é substituído pela palavra Senhor, ou pela palavra Deus. Por que razão? A partir do século III, os judeus deixaram de pronunciar o nome sagrado de Deus, Yahvé, porque achavam que seria uma profanação pronunciá-lo. E por isso, ao lerem a Bíblia, as Escrituras, onde está escrito Yahvé, eles pronunciavam Adonai, que significa Senhor. Por esse motivo, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, onde aparecia o nome sagrado de Yahvé, eles colocaram Kyrios, que em grego significa Senhor. Posteriormente, traduziram a Bíblia para o latim, onde aparecia o nome sagrado. Eles colocaram Dominus, que significa Senhor. E depois, quando traduziram para o português, colocaram Senhor. Em algumas traduções mais modernas, onde aparece o nome Yahvé, eles colocaram Senhor, com todas as letras maiúsculas para o leitor, para que o leitor saiba que ali a palavra Senhor está substituindo o nome sagrado de Deus Yahvé. E quando no texto original da Bíblia em hebraico aparece o nome Adonai, eles colocaram Senhor com apenas a inicial maiúscula. O nome Yahvé, quando adaptado para a língua portuguesa, fica Javé ou Jaevé. Isso porque em hebraico o nome é pronunciado Yahvé ou Yahvé. Conforme se pronuncia, ele de forma mais rápida ou mais pausada. Algumas pessoas pronunciam o nome sagrado de Deus como Yehová e o adaptaram para a língua portuguesa como Jeová. No entanto, a pronúncia certa é Yahvé. Esta divergência de pronúncia ocorreu para as seguintes razões, hein? O Tanakh, as escrituras hebraicas, foi escrito em hebraico, lógico. No alfabeto hebraico, originalmente não existiam vogais, só existiam consoantes. Não era necessário escrever as vogais, porque as pessoas que conhecem bem a língua hebraica leem perfeitamente o texto escrito, só com consoantes. Inclusive, as raízes das palavras em hebraico são constituídas somente de consoantes, que são vocalizadas de várias formas para formar verbos, substantivos, adjetivos, etc. Quando os judeus deixaram de pronunciar o nome de Yahvé, este nome continua a ser pronunciado pelos sacerdotes no templo, quando abençoavam o povo com a bênção sacerdotal. Números 4, versículo 24 a 26. Portanto, a verdadeira pronúncia do nome sagrado continuou conhecida. No entanto, no ano 70 da Era Comum,
o templo de Deus, o Beit HaMikdash, foi destruído pelos romanos, o terceiro templo. Então os judeus deixaram completamente de pronunciar o nome sagrado de Deus. Não existia mais levitas, por isso que acabou o dízimo. E por isso aos poucos a verdadeira pronúncia foi caindo no esquecimento. Embora a tradição judaica diga que alguns rabinos ao longo dos séculos sabiam a verdadeira pronúncia do nome sagrado de Deus, que é também chamado de tetragrama sagrado, pois é formado por 4 consoantes, Y, H, V, H, ou Y, H, W, H. Na mesma ocasião em que o templo de Deus foi destruída também a cidade de Jerusalém. E os judeus e erudins foram expulsos da sua terra, foram espalhados entre as nações, a diaspora profetizada por Senhor Yehoshua em Mateus. Na mesma ocasião em que o templo de Deus foi destruído também tudo. Roubado o quê? As joias do templo, os utensílios. Por isso os judeus deixaram de falar o hebraico do dia a dia e passaram a usar a língua hebraica apenas para orar e ler as escrituras e para escrever comentários sobre a Bíblia. Em decorrência disso, começou a surgir o risco de ninguém mais saber qual a pronúncia correta do texto das escrituras. Então os Yehudim, os judeus, inventaram os sinais, constituídos de pontos e traços, que são colocados embaixo ou acima das consoantes, que representam as vogais, e colocaram esses sinais de vogais em todo o texto do Tanakh, da escritura hebraica. Vocês entenderam? Vai ficar mais fácil do neófito, ou do analfabeto que está aprendendo a ler o hebraico entender. Como onde aparecia o nome Yahvé, eles pronunciam Adonai. Então eles colocaram nas consoantes o nome Yahvé, as vogais de Adonai, e isso fez com que surgisse a forma Yehová. Isso é verdade, pois eu tenho a Bíblia hebraica, as escrituras hebraicas, do Sefer, da editora Sefer, e lá está Adonai, ou Senhor também. No entanto, 2 escritores gregos cristãos antigos, um chamado Clemente de Alexandria e outro chamado Teodoreto, escreveram o nome sagrado de Deus em letras gregas. Clemente de Alexandria escreveu Yahweh, que se pronuncia Yahweh, pois em grego ou pronuncia-se U. E Teodoreto escreveu Yahbe, que se pronuncia Yahvé, pois em grego Yahvé, que eu digo I-A-V-E. Pois em grego a letra B se pronuncia V. A letra hebraica Vav, que corresponde ao nosso V, originalmente era pronunciada com um som de U. E por isso em hebraico às vezes a letra Vav é usada para representar o som de U. Por isso alguns transliteraram a letra Vav como W e não como V. Clemente de Alexandria escreveu aproximadamente no ano 215 da Era Comum, e Teodoreto escreveu aproximadamente no ano 466 da Era Comum. Na época em que eles escreveram, ainda se sabia a pronúncia correta do nome sagrado de Deus. Como eles escreveram em letras gregas e no alfabeto grego, existem vogais. Ficamos sabendo que a pronúncia correta do nome de Deus é Yahvé. Inclusive é interessante notar que os judeus que antes usavam sempre a palavra Adonai para substituir o nome Yahvé na leitura das escrituras e nas orações, de um certo tempo para cá, passaram a usar para esse fim a palavra Hashem, que significa o nome. Então nós vemos que cada vez mais os judeus foram se distanciando do nome Yahvé pelas suas tradições humanas rabínicas. Dos Askenazes, pois os caraítas, os judeus caraítas, os judeus verdadeiros, que são os caraítas, os originais não fazem isso. Eles falam Yahvé, ou grande El, ou Yod Heva Viré, eles pronunciam, mais Yod Heva Viré, ou Yahvé. É possível que os rabinos que ainda conheciam a verdadeira pronúncia do nome de Deus tenham incentivado os judeus a usarem a palavra Hashem, para assim conservarem a memória das verdadeiras vogais do nome sagrado de Deus, pois as vogais de Hashem são as mesmas vogais de Yahvé. É possível que eles tenham feito isso por saberem
que é necessário preservar a verdadeira pronúncia do nome de Deus, pois o templo de Deus em Jerusalém será em breve reconstruído. Isso nós temos fé. Então os sacerdotes terão que usar o nome sagrado de Deus, Yahvé, para abençoarem o povo com a bênção sacerdotal de Números 6, 22 a 27. Pois em Números 6, 27 está escrito que Deus disse: e porão meu nome sobre os filhos de Israel, eu os abençoarei. Existe também uma forma abreviada no nome de Deus que é Iá. Esse nome é o mesmo nome, Yahvé, porém abreviado. Esse nome aparece principalmente em textos poéticos, como por exemplo, no Cântico de Moisés, Êxodo 15, 2, e no Salmo 118, versículo 5, na versão original. Haja fôlego, hein, irmãos? Essa forma abreviada, Iá, aparece também na expressão Haleluia, que é adaptada para o português como aleluia, que significa louvai a Iá. No nome Iá, o H final é pronunciado como um H aspirado, por isso a pronúncia desse nome é Iaé. Então podemos também abreviar o nome de Yahvé para Iaé. Este nome a ser adaptado para a língua portuguesa fica Jaé. O fato de a vogal dessa forma abreviada no nome de Deus será, mostra que a primeira vogal do nome de Deus é A, que evidencia que a verdadeira pronúncia do nome de Deus é Yahvé. Quando os judeus deixaram de pronunciar o nome de Deus no século 3 da Era Comum, cometeram um grande erro. Eles deixaram de pronunciar o nome de Deus porque interpretam erradamente o mandamento de Deus que está em Êxodo 20, versículo 7. E pensaram que esse mandamento significa que não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. No entanto, o verdadeiro significado desse mandamento é outro. A tradução correta de Êxodo 20 é a seguinte: não levantarás o nome de Yahvé, teu Deus, para a falsidade. Isso significa que nós não devemos usar o nome de Deus, Yahvé, para enganar o nosso próximo, jurando pelo nome de Deus, descumprindo o juramento, ou jurar pelo nome de Yahvé mentindo. É isso, queridos irmãos judeus e queridos irmãos cristãos. Significa que quando nós juramos pelo nome de Deus, devemos cumprir o juramento e falar a verdade. Deus ordenou que nós juremos pelo nome dele, como está escrito em Deuteronômio 6,13. A Yahvé, teu Deus, temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, se as próprias escrituras hebraicas mandam jurar pelo nome de Deus, pela tradição rabínica dos Askenazes, hoje falam Hashem, não falam Yahvé. E no Salmo 105, versículo 1 está escrito: louvai Yahvé, invocar o seu nome. Portanto, vemos que Deus quer que nós pronunciamos o seu nome sagrado. Em Êxodo 23, 13 está escrito: em tudo que vos tenho dito, guardai-vos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem ouça da vossa boca. Portanto, vemos que Deus não quer que nós pronunciemos o nome dos outros deuses, os falsos deuses que são demônios, disfarçados nas imagens, Deuteronômio 32, 17. E vemos também que Deus disse que não devemos pronunciar o nome de alguém. É uma demonstração de execração e não de respeito. Assim sendo, constata-se que Deus quer que nós pronunciemos o nome dele, Yahvé, e juremos pelo nome dele quando cumpramos o juramento e dizemos a verdade. Então, raça de víboras, de pagãos, não devemos pronunciar o nome de Aparecida, de Buda, de Lázaro, de Mica, de Astarote, enfim, de deuses, de Lázaro, de santos, ídolos. Devemos só pronunciar o nome de Yahvé, ele é o único Deus verdadeiro. Quando Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, começou a pregar e ensinar, ele não pôde restaurar a prática de pronunciar o nome de Deus, porque naquela época os líderes religiosos de Israel puniam com a morte as pessoas que não pronunciassem o nome de Deus, a não ser os sacerdotes no templo, ao abençoar um povo. Vejam que tradição tola. E ainda matavam inocentes por poderem pronunciar o nome de Deus, que era correto, eram assassinados. O que é a lei dos homens, né? Portanto, se Yeshua pronunciasse o nome de Deus nas suas casas de oração, nas suas palestras,
ele teria sido morto logo no início, e não teria dado tempo dele nos passar os ensinamentos sagrados e corretos, que estão escritos nas suas biografias, no texto autêntico do Evangelho, no texto autêntico. Mas como hoje, em dia, os líderes religiosos, católicos, os judeus askenazes e os professos cristãos aí, ó, filhos de Babilônia, da Igreja Católica, não mais condenam à morte as pessoas que violam as regras estabelecidas por eles. Nós já podemos voltar a pronunciar o nome de Deus e Yahvé, como faziam Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos os profetas e patriarcas. Está escrito em Joel 3,5, em algumas Bíblias é Joel 2,32. E acontecerá que todo que invocar o nome de Yahvé será salvo. Portanto, precisamos pronunciar e invocar o nome de Yahvé para sermos salvos. Existem algumas pessoas que dizem que não se deve adaptar o nome Yahvé para outras línguas. Eu acho correto, porque nome não se traduz. Por exemplo, em português, não existe o Y como semivogal, início da sílaba, mas sim como vogal. Então não é por causa disso que não devemos pronunciar Yahvé. Então, o que acontece? Foi o próprio Deus que fez a confusão das línguas, como vemos em Gênesis 11, 1:9, de modo que ele sabe, só Deus entende perfeitamente cada língua do seu povo, e o sistema fonético, diferente de de outros povos. Então, por isso que é necessário pronunciarmos, o nome não se traduz, então falar Yahvé, que é o nome de Deus, Yehoshua, no hebraico, e no aramaico, Yeshua, o nome do Senhor Jesus. Então falemos o nome de Yahvé corretamente. Que Yahvé vos abençoe. Esses textos foram tirados Clemente de Alexandria, de Stromata, or Miscellaneous Book 5, Chapter 6, Tedoret Questiones em Éxodo 1, capítulo 15. Novo Dicionário da Bíblia, editor organizador, J. Douglas, edições Vida Nova, no verbete Deus, nome de... A paz contigo, a paz convosco, Shalom Aleichem, Yeshua Hai.